Olá, meu nome é Paulo Vilaça, eu sou crítico de cinema e criador do site Cinema em Cena, e esse ano eu estou completando 31 anos de carreira, e nesse tempo eu já criei vários cursos de teoria, linguagem, críticas cinematográficas, sobre forma e estilo cinematográfico, já fiz cursos sobre filmes específicos, como por exemplo Poderoso Chefão, a parte 1, fiz cursos sobre a filmografia inteira do Scorsese, cursos sobre história do cinema, mas em julho eu vou oferecer um curso que é um pouco diferente de todos os outros que eu já fiz. É um curso, inclusive, que vai acontecer só uma vez, não vão acontecer outras edições desse curso. E é um curso sobre cinema gótico. Por que o cinema gótico, esse tema, me interessou? Porque, para começar, se eu falar sobre cinema gótico, imediatamente a maior parte das pessoas vai pensar num gênero muito específico, vai pensar em horror. E provavelmente, dentro do horror, vai pensar em personagens também específicos. Vai pensar, por exemplo, naqueles personagens que protagonizavam os filmes de horror produzidos pela Universal na década de 30. O Drácula, o Monstro de Frankenstein, Lobisomem, o Homem Invisível, o Monstro do Lago Negro. Mas o cinema gótico ele vai muito além disso. Né? Para começar, o cinema gótico ele não é um gênero, né? Ele é uma linguagem, é um estilo. E nesse curso, nós vamos falar desde a origem do gótico, que inclusive precede o cinema, né? Nós vamos falar sobre a origem do gótico na arquitetura, na literatura, como ele chega ao cinema, primeiro nos filmes de trucagem do Méliès, por exemplo, depois como ele se manifesta no expressionismo alemão. Aí, claro, nós vamos falar sobre os monstros da Universal e vamos fazer uma jornada ao longo da história do cinema, vendo como é que o cinema gótico ele muda, ele se transforma, é extremamente maleável, ele vai se encaixar e vai gerar filmes que pertencem a gêneros diversos, a dramas, comédias, ficção científica, até faroeste. E não é só também em Hollywood que se produziu esse tipo de filme. Nós vamos falar, por exemplo, sobre gótico produzido na Inglaterra, claro, né, os filmes da Hammer. Nós vamos falar sobre filmes góticos italianos, mexicanos, asiáticos e a variação desse cinema e como o estilo se adequava a cada contexto de cada país, de cada lugar e de cada época. Nós vamos falar também, e eu acho isso também outra coisa fascinante no cinema gótico, como o estilo do gótico, os seus elementos estéticos, constantemente, eles são muito bem utilizados, servem muito bem para fazer comentários sobre a sociedade. Né? Os próprios monstros, eles servem como uma espécie de símbolo de certos aspectos da nossa sociedade, que nós vamos discutir, mas, por exemplo, o cinema gótico feminino, que vai falar sobre a opressão do patriarcado, gaslighting. Nós vamos falar, por exemplo, como o gótico ele começa a se manifestar no cinema contemporâneo, nós vamos falar, obviamente, sobre o Tim Burton, vamos falar até sobre o Scooby-Doo. E como o cinema gótico ele se manifesta hoje em dia. Simplesmente assim, é fascinante, como eu falei algumas vezes, porque eu não consigo nem pensar em o termo. O cinema gótico, ele é tão, como eu falei, ele é tão versátil que às vezes eu até penso que só 8 aulas não são suficientes, mas vão ser. Porque a ementa está bem abrangente. Aliás, se você quiser saber toda a ementa do curso, ver tudo que nós vamos discutir no curso, que inclusive é mais do que eu falei aqui, é só na página do curso, né, que inclusive dá para você visitar outros cursos que eu fiz ali, o Cineclube. E aí você vai saber também informações sobre as datas exatas, os valores, como se inscrever. E se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade não, porque como eu falei, vai acontecer uma vez só, as aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas, então se você também não puder assistir as aulas ao vivo, ou se você assistir e depois quiser rever, você pode, mas o curso não vai ser oferecido depois novamente. Eu estou bem orgulhoso e bem empolgado e doido para começar esse curso sobre cinema gótico.